E aí, concurseira e concurseiro de todo o Brasil, você que vai fazer o concurso do TRT 20. Meu nome é José, vou dar uma dica para você de RLM, raciocínio lógico. Vamos trabalhar hoje aí equivalências e negações. As principais equivalências, principais negações. Então vamos lá. Quando a gente fala de equivalência, primeira coisa, equivalência é o quê? São proposições que possuem tabelas verdades com exatamente os mesmos valores. Então se eu pensar aqui na nossa conjunção, no E, a equivalência do E só vai acontecer com o próprio E, onde você vai simplesmente trocar as proposições de lado. É a equivalência que a gente tem para a nossa conjunção. Quando eu falo da nossa disjunção, do nosso OU, a equivalência, pela regra, somente com ele mesmo, onde você também vai somente trocar de lado. Beleza? Só que aí eu tenho agora as equivalências do nosso condicional, do nosso se então. Aqui você pode marcar vários asteriscos nessa matéria, porque é a que mais vai aparecer na sua prova. Independente, no caso agora para o TRT 20, com certeza, se aparecer uma questão de equivalência, vai estar o condicional. Qualquer outra prova que você for fazer, vai estar lá o condicional. A equivalência dele, a primeira coisa que vai mudar. A primeira equivalência não é com ele mesmo, não é com o próprio conectivo, como a gente já viu no E e no OU. Equivalência de se então pode virar uma disjunção, pode virar um OU. E o que você vai decorar? Para deixar igual, nega antecedente ou mantém o consequente. Para deixar igual, nega o antecedente ou o conectivo, se então virou ou, mantém o consequente. Então você vai decorar essa frase. Para deixar igual, nega antecedente ou mantém o consequente. Tranquilo? Essa é a primeira equivalência do condicional. E aqui eu já vou fazer um parênteses. Quando a gente viu pela regra a equivalência do ou, somente com ele mesmo, somente troca de lado. Mas se eu tenho uma equivalência de se então para ou, pode aparecer uma equivalência de ou também para se então, beleza? E a segunda equivalência que a gente tem do condicional, agora sim, é com ele mesmo. Semelhante ao que a gente viu antes, a gente vai trocar as proposições de lado. Mas nesse caso eu tenho que lembrar de negar as duas. Então, P condicional Q, troca as proposições de lado, Q condicional P. Mas eu tenho que negar as duas. Não Q condicional não P. Então, para deixar igual condicional para condicional, troca de lado e nega as duas. Tranquilo? Agora a gente vai para as principais negações. Negação da conjunção. Negação da conjunção, você nega o conectivo, o E vai virar um OU, e você nega as duas proposições, tanto o P quanto o Q. Então, para negar o E, vira OU e nega as duas proposições. Tranquilo? Lembrando que aqui a gente está vendo com duas proposições. Se eu tiver mais proposições, vai alterar um pouco. A diferença é que eu vou ter mais conectivos aqui, mais proposições para negar, que é o que a gente logo vai ver numa questão aí que a gente vai estudar. A negação da disjunção. Para negar o OU, a gente vai fazer a mesma regra do E, só agora vai mudar o conectivo. Para negar E, vira OU, para negar OU, vira E, e eu nego as duas proposições. Tranquilo? Agora, a negação que mais vai aparecer, a negação do se então. Negação do condicional. Para negar, mantém antecedente e nega o consequente. Lá quando a gente viu a equivalência, para deixar igual, nega ou deixa igual. Agora você vai decorar. Para negar, mantém antecedente e, o se então vai virar um E, nega o consequente. E aqui mais um detalhezinho. Se do condicional eu nego vira um E, pode aparecer uma negação do E que vai virar um condicional. E eu vou seguir a mesma regra. Só a diferença que eu vou transformar, em vez de se então para E, eu vou transformar o E num se então. Tranquilo? Agora a gente vai para uma questão aí que a FCC trouxe bem recente em cima dessa ideia de equivalência e negação. A questão simplesmente trazia o texto. Se João chega em casa bravo, então Claudete foge para o quarto e Beto não entra em casa. Beleza, ela trouxe esse texto e perguntou qual é a negação dessa proposição. Primeira coisa que você vai fazer, você vai representar usando os símbolos. O que a gente vai fazer? Então, de lá estava escrito, se João chega em casa bravo. Então, já vou colocar aqui, ó, se João chega em casa bravo, e o então, o nosso símbolo do condicional. Aí ele traz, Claudete foge para o quarto, Claudete foge para o quarto, e Beto não entra em casa. E Beto não entra em casa. Beleza, representou? Agora você vai trabalhar com a negação que ele pediu. Só coloquei aqui nos conchetes a ideia de negação que ele pediu. E você vai seguir a mesma regra. Só o que vai mudar? Aqui eu tenho mais de um conectivo. Então eu tenho que achar o conectivo principal.
que nesse caso é o nosso se então. Então você vai olhar aqui para o se então, conectivo principal, e vai pensar, qual que é a negação do se? A negação do se então, para negar, mantém antecedente e nega o consequente. O condicional virou e, o antecedente você manteve e você nega o seu consequente. Negando o seu consequente, aparece aí, Claudete chega em casa, Claudete foge para o quarto e Beto não entra em casa. O e vai virar um ou, Claudete foge para o quarto, Claudete não foge para o quarto. Beto não entra em casa, Beto entra em casa. Então a frase completa vai ficar: João chega em casa bravo e Claudete não foge para o quarto ou Beto entra em casa. Que quando você for olhar na questão, aparece isso aqui lá na sua alternativa de letra C. Tranquilo? Então essa era a nossa dica de hoje, só relembrando as equivalências e principais equivalências e negações da nossa conjunção, disjunção e condicional. Tranquilo? Valeu, até a próxima e força aí na missão!